oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ponto e vírgula. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da... Quantas Bíblias tem? Na ira, lembra-te da... Livro do Abacuque, do profeta Abacuque, é um livro extraordinário. Somos todos conhecedores desse versículo, porque muito se fala no verso 3, sem nenhuma responsabilidade de conhecimento do texto. Estamos vendo diariamente mensagens sendo pregadas, estamos vendo diariamente congressos sendo realizados, estamos vendo diariamente campanhas sendo realizadas, estamos vendo diariamente encontros em algumas igrejas acontecendo, baseadas neste versículo. Nós temos andado por aí, ultimamente o que se ouve é: aviva, Senhor, a tua obra. É gostoso o entendimento desse texto. É interessante ver o profeta Abacuque cantando um hino, um louvor, em forma de oração, ou uma oração em forma de louvor, vice-versa. Porque o profeta Abacuque começa dizendo no verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. O profeta Abacuque, ele está falando com Deus, porque ouve da sua parte uma resposta, ouve da parte de Deus uma resposta para as orações anteriores do profeta Abacuque. O profeta Abacuque não está apenas expressando um sentimento temporal. O profeta Abacuque não está expressando apenas um sentimento passageiro, um desejo que alguém falou, vamos clamar por um avivamento aí porque é bom. Não foi algo dessa natureza. Se nós entendermos a lógica do profeta Abacuque, nós vamos entender que ele, possivelmente no verso 2, estava derramando algumas lágrimas. Não há como fazer uma oração nesse teor, não há como fazer uma oração com o teor do versículo 2, em que o profeta Abacuque faz, sem derramar lágrimas diante da presença de Deus. O profeta Abacuque, entre todos os profetas, é o único que não profetiza juízo para uma nação, porque todo o contexto do seu livro está baseado na sua oração e no seu diálogo com Deus. Deus havia revelado para o profeta algo muito extraordinário. Deus havia revelado para o profeta Abacuque algo que trazia muita dor. Deus havia revelado para o profeta Abacuque sobre a destruição de Judá. O nosso grande problema, e eu já vou começar introduzindo aqui, não faço isso de costume, é que nós não estamos sendo mais ensinados, nós não estamos sendo mais orientados, já não falamos mais que um dia Jesus Cristo vai voltar, que um dia o anticristo vai reinar sobre a face da terra, que um dia haverá uma guerra chamada Guerra do Amargedon, em que a Bíblia diz, Juscelio, olha o que a Bíblia diz: melhor fora que não tivesse nascido do que aqueles que experimentarão a dor daquele grande dia. O profeta Abacuque diz isso: melhor fora não ter nascido do que experimentar a dor daquele grande dia. O nosso grande problema é que nós não estamos ensinados mais sobre isso, porque nós entramos na igreja para ouvir como nós seremos abençoados, de que forma nós receberemos a bênção, quais são os passos para alcançar a vitória, quais são os passos para levar o milagre para nossa casa, de que forma nós iremos aumentar as nossas riquezas. Mas o profeta
de Judá, o profeta Abacuque recebe uma visão de Deus, e a visão que Deus dá para Abacuque deixa ele desorientado, a ponto dele desafiar Deus e dizer: Deus, até quando o Senhor não vai punir a maldade de Judá? Até quando, Deus, o Senhor não vai punir a maldade desse povo? Até quando o Senhor não vai entrar com uma provisão? Quando, Deus, que o Senhor vai tomar uma providência? Olha para mim, em nome de Jesus Cristo. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque a misericórdia de Deus te trouxe nesta noite mais uma vez para ser confrontado. Você não veio aqui para massagear o teu ego, veio na igreja errada. Se você veio com essa intenção, você não veio aqui para ouvir uma palavra de bênção para a tua vida, que eu não sou pregador da prosperidade. Você veio aqui para que o evangelho te sacuda e você sai daqui dizendo nesta noite: Deus, aviva a tua obra e a notifica no meio dos anos. Eu estou enojado deste evangelho. Eu estou preocupado com a igreja do século 21. Uma igreja que se preocupa em pular, uma igreja que se preocupa em dançar, uma igreja que preocupa em fazer com que a serotonina do teu corpo produza a falsa sensação de bem-estar. Mas uma igreja que não preocupa-se em derramar lágrimas. Se alguém me perguntasse hoje: pastor, qual seria o título da canção que Abacuque escreveu? Qual seria o título que o senhor daria? Eu daria o título de As Lágrimas de uma Igreja. Porque Abacuque está diante de Deus, fazendo uma oração. Então ele transforma a sua oração em um canto. E aí ele começa a cantar: aviva, ó Senhor, a tua obra, e a notifica no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica a tua obra. Deus havia dito para Abacuque e Miqueias que ele iria destruir Judá, iria levantar uma nação chamada os caldeus, e iria destruir todo o povo de Judá, a ponto de restar apenas alguns remanescentes. Mas quando Deus revela para o profeta Abacuque que esta nação seria destruída, a preocupação do profeta Abacuque não era da nação ser destruída, porque ele sabia que Deus era um justo juiz, que Deus havia dado muita oportunidade para a nação de Judá. Nós estamos estudando os profetas menores no curso do Ibadeb, e todos eles foram levantados em épocas diferentes, para nações diferentes, mas a mensagem, o conteúdo era o mesmo: volta Judá, volta Israel. Está na hora de uma restauração, está na hora de vocês voltarem de novo, porque vai vir destruição sobre vocês, vai vir juízo sobre vocês, se vocês não tomarem uma postura, se vocês permanecerem na sua arrogância, porque os judeus estavam permanecendo no auge da sua arrogância, dizendo: nós estamos bem, nós não dependemos de Deus, nós já temos outros deuses. Mas aí Deus se levanta e diz: Abacuque, eu vou destruir Judá, e eu vou usar os caldeus para fazer isso. E aí no capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada diz que o profeta ainda está esperando a resposta da sua segunda pergunta, que era: por que, Deus, o Senhor vai usar um povo tão mau, tão cruel, para tratar com a nação de Judá? Aí no capítulo 2, o versículo de número 3, o profeta recebe a visão de Deus. Olhe bem, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe por que nós viemos na igreja? Para ver se a mensagem vai confortar o nosso ego e nós vamos voltar para casa super felizes.
Sabe por que nós viemos na igreja? Para ver se a mensagem vai me agradar. Alguém falou alguns dias atrás que a mensagem que o pastor pregou não me agradou. Quando alguém me disse, eu disse bem assim: então estou cumprindo o meu ministério com excelência. Porque Paulo diz assim, persuado eu a homem ou a Deus? Qual que é o meu objetivo? É agradar quem? Essa era a pergunta do apóstolo Paulo, Zé. Persuado eu, Gálatas 1, versículo de número 10. Se você nunca leu, leia. Bíblia é para ler. Persuado eu a Deus ou a homens? E se eu persuadisse a homem, então eu não seria servo de Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? O meu propósito aqui não é agradar ninguém. O meu propósito é trazer a mensagem revelada do céu e transmitir para transformação de vidas. O evangelho da atualidade, Carlão, não transforma ninguém. Entra e sai da igreja e nós permanecemos no pecado do mesmo jeito. O evangelho da atualidade não faz ninguém se arrepender. Há poucos dias um pastor foi colocado um vídeo de um pastor no nosso grupo. Sabe o que ele dizia? Alguém convidou um amigo para ir na igreja. Ele disse: vamos lá na minha igreja, vamos. Professor de educação física. Ele entrou na igreja, aí pularam, dançaram. Foi a maior maravilha. Igual os cultos que a gente vê por aí. Não tem lágrimas, tem risada, gaitada, assobio, palmas. Tem tudo isso, menos lágrimas. Aí disse que ele entrou no culto, saiu, e o seu companheiro perguntou para ele assim: e aí, gostou do culto? A minha igreja aqui é extraordinária. Ele falou assim: o que a tua igreja faz, eu faço na academia. Essa falsa sensação de alegria eu também consigo produzir lá. Porque lá eu coloco o pessoal para fazer aeróbica. Lá eu coloco o pessoal para pular para cima. E o pessoal sai todo cheio de serotonina, dizendo: eu estou feliz, eu estou alegre. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você vem na igreja para sair pulando e saltitando, você vem no lugar errado. Porque aqui você vem para sair de joelho dobrado, dizendo: lágrimas, lágrimas, lágrimas. A mensagem que não move o coração do homem, a mensagem se não move o coração do homem, se não faz o homem ter consciência do pecado e encontra o arrependimento, não é o evangelho de Cristo. A maior mensagem pregada em todas as épocas foi pregado no século 18 por um pregador chamado Jonathan Edwards. E o título da sua mensagem era: um pecador na mão de um Deus irado. Até hoje, se você procurar no YouTube, essa mensagem ainda existe, porque já foi traduzida em vários idiomas. A maior mensagem pregada em todos os tempos: um pecador na mão de um Deus irado. Quase 2 horas de sermão. Quando Jonathan Edwards termina de ministrar aquele sermão, tinha pessoas escondidas debaixo do banco gritando, dizendo: me perdoa, Deus. Quando Jonathan Edwards termina de pregar aquele sermão, tinha pessoas grudadas na coluna do templo e dizendo: eu preciso mudar a minha vida. Mas as nossas mensagens já não impactam mais, as nossas mensagens já não mudam mais, já não mostra a consciência que nós temos de ter de pecado mais. É porque nós perdemos a visão do profeta Abacuque era nítida, era Deus destruindo Judá, trazendo juízo. E aí ele pergunta: por que, Deus? Por que o Senhor vai fazer isso? E a resposta de Deus é: eu sei colocar as coisas no devido lugar. Eu já dei oportunidade para Abacuque, para Judá. Eu já estendi misericórdia para Judá. A minha misericórdia foi estendida para Judá, mas Judá não entendeu a mensagem. Agora virá o juízo. Não pregam mais, Isabel, sobre inferno, porque é assustador, pastor. Não fala isso dentro da igreja, não. Tem uma igreja por aí que não aceita falar o termo pecado.
Um obreiro de lá me falou: pastor, lá é proibido, o nosso pastor proibiu. Se falar a palavra pecado em cima do púlpito, tá. Vamos rasgar a Bíblia, irmãos. Vamos começar a fazer livretos pré-programados para nós virmos aqui. Vamos começar a mudar. Porque se a Bíblia não pode ter mais efeito sobre a nossa vida, se a Bíblia não pode ter mais efeito sobre os nossos cultos, nós precisamos então largar. Lembro-me de minha época que nós entrávamos em um culto chamado culto de oração. Na nossa atualidade não existe mais. Sexta-feira em todas as igrejas, as nossas igrejas, tinha um culto chamado culto de oração. Pastor, 30 minutos, 20 minutos orando e 10 cantando. Não, pastor. Nós chegávamos às 7h30 na igreja e cantava 2 hinos da harpa. Por volta de 7h40 a igreja dobrava o joelho. E só 8:50 que a igreja levantava de novo. Mas quando levantava nós tínhamos batismo com o Espírito Santo. Mas quando levantava tinha lágrimas nos olhos. Mas quando levantávamos nós tínhamos coxo andando no meio da igreja. Mas quando levantávamos nós tínhamos milagre no meio da igreja. Pastor, o que está acontecendo? É que nós não estamos trazendo mais a essência da palavra para o nosso culto. E Deus está dizendo para nós hoje, em nome de Jesus Cristo, está na hora de nós começarmos a derramar lágrima por alguma coisa. Está na hora de nós começarmos a derramar lágrima por alguma coisa. Está na hora de nós derramar. Em Sinop tem empresário morrendo ao abrir o comércio. Lá nos Estados Unidos tem gente morrendo com vendaval, tem gente morrendo com onda do mar, tem gente morrendo, e nós estamos pulando dentro das igrejas e dizendo que estamos alegres. Está na hora de nós chorarmos. Está na hora de nós derramarmos lágrimas de novo. Está na hora de nós irmos para o nosso culto e dizer: Deus, salva esta nação. Está na hora de nós irmos para aí dobrar o nosso joelho na igreja e dizer: salva a minha família. Não volte, Deus, antes que a minha família se converta outra vez. Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós pararmos de ser aventureiro e caçador de milagres. Está na hora de descobrir que temos um pregador não sei da onde, na casa das Cuchichinas, e corrermos atrás para ver o que Deus vai falar conosco. Está na hora. Está na hora de nós mudarmos a nossa ideologia de evangelho. Abacuque está dizendo: Deus, eu sei que a destruição é iminente. Eu sei que a destruição é iminente. Eu sei que a destruição vai acontecer, mas eu lhe peço uma coisa: ainda que reste uma pessoa, essa é a ideia do profeta Abacuque no verso 2, ainda que reste uma família só, ainda que reste 2 pessoas, ainda que reste só 3, ainda que reste só 4, ainda que reste, reaviva de novo, faz esse povo ser lembrado outra vez, traz a memória daquilo que era bom, para que este povo experimente de novo a tua misericórdia. Pastor, não adianta nós juntar meia dúzia aqui, não adianta nós juntar 20, 30 aqui, não adianta nós querermos dizer que temos que mudar, porque nós somos pouco. Olha para mim aqui, Deus nunca trabalhou com quantidade, Deus sempre trabalhou com qualidade. E toda vez que Deus trabalha com qualidade, Ele faz com que o povo forte se torne e se levante outra vez. Irmão, ouça o que eu estou dizendo para você aqui. Hoje, durante 3 vezes, não foi uma, Deus me deu 3 sonhos. Eu disse para minha esposa: eu não sei o que está acontecendo, eu preciso orar para que Deus me revele os sonhos que Deus me deu. Durante 3 vezes Deus me mostrou 3 pastores, 3 amigos meus que eu conheço. No primeiro sonho ele dizia: eu preciso de ajuda. No segundo outro dizia: eu preciso ser ajudado. E no terceiro outro me ligava e eu via na visão que Deus me deu o terceiro num lugar com a mata muito alta, era como se fosse um terreno, mas o mato havia tomado, e ele dizia do telefone: pastor, eu preciso da sua ajuda. O mundo está precisando da ajuda daqueles que permaneceram na palavra. Vai chegar um momento em que nós seremos a única oportunidade que eles terão.
Eu vim para este culto angustiado devido aos 3 sonhos que eu tive hoje. 2 pela madrugada, à tarde eu deitei no sofá e fui pego pelo sono de novo. E Deus me deu o 3º sonho. Deus precisa levantar remanescente nesses últimos dias. Deus precisa levantar remanescente nesses últimos dias. Não vai sobrar espaço para caçador de milagre. Não vai sobrar espaço para aventureiro. Vai sobrar espaço para remanescente. Deus está programando o juízo sobre a terra. Igreja, olha para mim aqui que eu não estou de brincadeira. Eu não vim aqui subir nesse altar para brincar de ser profeta. Deus está programando o juízo sobre esta terra nesses últimos dias. E não é brincadeira o que nós estamos vendo na mídia. Não é brincadeira o que nós estamos assistindo na televisão. Se você acha que não tem nada a ver contigo, até doendo o teu calo, não vai ter nada a ver contigo, porque a hora que um parente, que um amigo, que um familiar seu for atingido por dessas desgraças que está acontecendo, terremotos, vento a mais de 250 km por hora, aí nós iremos ter que buscar refúgio e ajuda em alguém, e nós só acharemos esse refúgio nele, só nele, é só nele que nós acharemos. Teu carro, tua casa, teu negócio, teu dinheiro, tua conta bancária, nada vai segurar, nada vai manter. O que vai manter, pastor? A segurança que nós temos nele. É só. O profeta Abacuque está dizendo: Alex, eu sei que se sobrar apenas alguns, o Senhor ainda é poderoso para levantar e restaurar um grande povo. Pastor, minha força está tão pequena que eu não consigo mais ter a mesma fé de antes. Pastor, a minha fé está tão pequena que eu não consigo me reerguer de novo. A oração do profeta Abacuque é por nós. As lágrimas que Abacuque estava, eu imagino Abacuque cantando esse hino, ou fazendo esta oração no pé da cama, porque é muito forte o conteúdo desta palavra. Você quer ver o que diz os versículos posteriores? Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Quantos estão acompanhando aí? Está acompanhando? Eu só prego na Bíblia, vamos lá. E adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, contra o mar foi o teu furor, porque andasses montado sobre os teus cavalos de salvação. Olha a pergunta do profeta: acaso é sobre os rios que o Senhor está irado? Acaso é sobre as águas do mar que o Senhor está irado? O que nós estamos vendo não é um acaso, não é o que os cientistas estão querendo explicar, que o efeito estufa que estragou a camada de ozônio, e aí foi tudo mudado, e os mares estão se voltados. Não, é Deus montado sobre o seu cavalo dizendo: eu estou estendendo a minha misericórdia ainda está sobre vocês, a minha misericórdia ainda está sobre a terra. Está na hora de nós pararmos de se iludir, irmãos. Está na hora. Tem alguns pregadores dizendo por aí que ainda o Brasil vai ser o país do avivamento. O Brasil vai ser o país dos remanescentes.
Porque de 40 milhões, quando a ira de Deus começar a ser revelada, não vai sobrar milhão. Não sobra. Sabe esses dados estatísticos que eles andam dando por aí, que nós somos 40 milhões de evangélicos no país? É vergonhoso. Eu tenho vergonha de bater no peito e dizer que somos 40 milhões. Porque nós deveríamos estar influenciando a nossa nação. E a nossa nação está indo só de mal a pior. É porque nós não estamos sendo influência. Vai sobrar remanescentes. E aí Deus vai contar comigo, Deus vai contar contigo. É conosco que Deus está contando. Com aqueles que ainda se preocupam com a terra, com aqueles que ainda derramam lágrimas por almas, com aqueles que ainda derramam lágrimas por almas, por aqueles que choram por arrependimento e não por movimento, por aqueles que derramam lágrimas no canto dos seus olhos para ver alguém da sua família salvo, por alguém que ainda derrama lágrimas dos seus olhos para ver Deus restaurando a igreja, para ver Deus restaurando o Espírito Santo no meio da igreja. É com esses que Deus vai contar. Deus não vai contar com quem fala bonito. Deus não vai contar com quem canta bem. Deus não vai contar com os artistas gospel. Deus não vai cantar com os pregadores gospel. Deus vai contar conosco, que ainda derramamos lágrimas, para que Deus mude a situação da nossa nação. A igreja não poderia estar se reunindo nesses últimos dias, Maria, para festejar. Mas estamos fazendo isso. A igreja deveria estar se reunindo nesses últimos dias para nós fazer isso aqui, ó, clamor. Porque são 150 mil a 190 mil pessoas que partem todo dia. É para isso que a igreja deveria estar se reunindo. A igreja deveria estar se reunindo, Jeremias, para nós buscarmos o Espírito Santo, que é o penhor de Cristo na terra. É para isso que a igreja deveria se reunir, Zé. Não é para virmos aqui satisfazer a nossa necessidade. A igreja deveria estar se reunindo para ver a história da nossa nação mudar. Não é para virmos aqui satisfazer o nosso ego. Nós deveríamos estar se reunindo para ver com que pais se convertessem. Nós deveríamos estar nos reunindo para que filhos se convertessem. Nós deveríamos estar nos reunindo para que Deus estivesse transformando vidas. Porque é cabuloso o número de evangélicos que nós temos numa cidade como Feliz Natal. É cabuloso o número de evangélicos que nós temos dentro de uma cidade com 10 mil habitantes. E não vemos, Juscelio, transformação alguma. Não vemos verdadeira conversão. Vou perguntar só para os motoristas aqui, você que tirou a habilitação, o que é converter? Os que tirou a habilitação, ninguém tem habilitação aqui, só a Bia. O que é fazer uma conversão? Quando o professor da autoescola te diz, faça uma conversão. Como é que é? Mudar sentido? Você estava indo na direção, você não vai mais nela, agora é outra. Isso é conversão. Nós não estamos vendo. Estamos vendo as igrejas se enchendo. Estamos vendo a igreja aglomerando pessoas. Estamos vendo as igrejas aglomerando povo, mas não estamos vendo conversão. Perdoe-me, mas eu fico irritado quando eu vejo nas redes sociais alguém terminando um evento ou movimento e dizendo 30 almas aceitou a Cristo, 30 almas se converteu. Eu fico enojado, porque para mim conversão é quando a pessoa diz, pastor, eu quero descer as águas batismais. Pastor, a partir de hoje eu quero ser membro da igreja. A partir de hoje, pastor, eu quero mostrar para o mundo que aí sim eu acredito em conversão. Aí vem 15 na frente, a gente posta no Facebook, 15 almas para o Senhor hoje.
Vem 10 na frente, aí 10 almas para o Senhor que nós ganhamos hoje. Não ganhamos ninguém. Sabe por quê? Porque o profeta Jeremias diz assim, ó: passou a cega, findou, e nós ainda não estamos. Olha para quem está do seu lado, ninguém está garantido ainda. Olha para quem, seja audacioso e fala para ele, ninguém está garantido ainda. Estamos brigando para tentar conquistar o céu. Porque eu já conheço a palavra, eu já sou salvo. Vai ter muita gente depois do arrebatamento lendo Bíblia dentro da igreja. Vai ter muito culto sendo dirigido, Isabel, depois do arrebatamento da igreja. Porque não vão sentir a ausência do Espírito Santo. Você sabe o que mantém a igreja aqui na terra? Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, depois de 3 dias longe dos discípulos, percebeu que eles não poderiam ficar mais sem. Aí Jesus Cristo volta, e depois que ele sobe ao céu, ele retorna e fica 40 dias. Mas quando ele precisa agora ir embora de vez, ele olha para os discípulos e diz assim: gente, eu vou ter que ir, mas vocês não podem ficar sem mim mais. Então eu vou dar para vocês um penhor. O que é penhor? Algo em garantia. Carlão, você me empresta 5.000. É só uma suposição, não precisa enfiar a mão no bolso aí agora não. Carlão, você me empresta 5.000. O que o senhor tem de garantia para me dar? Aí eu tenho um objeto que vale 5.000. Então fica até que eu volte e pague. Sabe o que Jesus estava dizendo, Juscelio? Vou deixar o meu penhor aqui. Daqui a pouco eu volto para buscar a igreja. E quando eu buscar a igreja, o Espírito Santo não vai poder ficar mais, porque ele é um penhor. Porque quando eu pagar o Carlão os 5.000, o que é meu eu vou pegar de volta. Não vai ficar mais com ele. O Espírito Santo vai ser tirado da terra, e muitos não sentirão a ausência do Espírito Santo. Muitos não conseguirão sentir a ausência dele. Por quê, pastor? Porque nós estamos enquadrados na oração do profeta Abacuque. Sabemos que Deus vai tratar com a terra. Assistimos os jornais e sabemos que não é por acaso o que está acontecendo. Abrimos as redes sociais e vemos tanta desgraça, tantas pessoas, e sabemos que não é por acaso. E nós permanecemos como se nada tivesse acontecendo. A nação de Judá estava dessa forma, como se nada tivesse acontecendo, Gilmar. Deus estava agindo. Primeiro Deus começa a tratar com Jerusalém. Deus começa a trabalhar em Jerusalém. Aí a Bíblia Sagrada diz que a nação de Judá olha para a situação. Isso é acaso. Olhe para quem está do seu lado e diga: não existe acaso. Diga: não existe acaso. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Há muitas pessoas dentro da igreja dizendo que a volta de Cristo é um mito. Há muitas pessoas participando de cultos diariamente, achando que Jesus Cristo não vai voltar. É uma história que nos contaram. Já tem 2000 anos que ele foi e nunca voltou. Você acha que vai voltar agora? Ei, você está com a Bíblia? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentir.
É o que mais está acontecendo nos altares das nossas igrejas hoje. Um monte de mentira sendo contada para atrair o público. Um monte de história sendo contada para agradar o ouvinte. Um monte de mensagem sendo pregada para afagar o seu ego. Mas deixa eu lhe dar uma notícia aqui em nome de Jesus, porque está na minha Bíblia, certo? Olhe bem: e até o fim falará e não mentir. Se tardar, para de acreditar. Como é que diz o texto? Espera-o. Se tardar, espera-o, porque certamente vi e não. Está na hora de pararmos de preocupar com templos cheios. Está na hora de pararmos de preocupar com igrejas lotadas. Está na hora de pararmos de preocupar com bancos cheios. Está na hora de nós preocuparmos que mensagem eu vou pregar por quem tem o Beltrano e o fulano que está visitando hoje. Está na hora. Está na hora de parar. Está na hora de parar. Está na hora de nós voltar a falar a verdade. Está aqui. Fala até o fim a verdade, não mente. Fala até o final a verdade, não mente. Está na hora de parar de nós usarmos as tribunas das igrejas. Está na hora para ficar contando historinha. Está na hora de nós pararmos de ficar usando as tribunas da igreja para ficar contando historinha para o povo. Está na hora de nós dizermos que é hora de arrependimento. Está na hora de nós dizermos que é hora de mudar de vida. Do jeito que está você não pode ficar, porque senão Jesus volta e você fica também. Está na hora de nós começarmos a dizer que tem céu e inferno. Está na hora de dizer: me perdoe, mas eu preciso dizer, existe uma grande liderança do mundo aí, religiosa, há poucos dias tentando convencer todo o seu clero que inferno não existe. Está tentando convencer todo o seu clero que inferno é aqui na terra. Olha aqui para mim, meu irmão, para você ter uma ideia do que inferno. A Bíblia me diz: lá o fogo arde, o bicho come e não se apaga, e lá é 7 vezes mais quente do que o fogo que existe. Para de dizer que inferno é aqui na terra, porque só existe 2 caminhos: vida eterna e morte eterna. Céu e inferno, com Cristo ou sem Cristo. Ah, pastor, mas é que assusta o povo essas mensagens. Eu prefiro deixar você assustado, mas subir no arrebatamento, do que deixar você contente e no dia do arrebatamento você ficar aqui na terra. Porque eu não vim aqui nessa cidade, eu não vim aqui neste lugar e não permaneci aqui durante quase 8 anos para chegar no dia de Deus me chamar e eu não apresentar ninguém. Não foi para esse propósito. Não é por isso, Miqueias, que eu estou trabalhando durante 8 anos, para chegar no dia em que eu for me apresentar diante de Cristo, Deus perguntar: e aí, cadê o Miqueias? Miqueias, Senhor. Não, é porque você não falou a verdade para ele, mentiu. Cadê o Juscelio? Não, o Juscelio não está aqui. É porque você não falou a verdade para ele, você mentiu. Falará até o fim a verdade e não mentirá. Eu não posso te contar outra história. A história que eu tenho para você: 2 caminhos, um estreito e um largo. Um leva para o céu e para o inferno. E se eu não acreditar, pastor? Vai para o inferno do mesmo jeito. Pastor, mas e se eu não aceitar que tem inferno? O inferno vai continuar lá do mesmo jeito. Não tem conversa. Leia aí. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Jazia cheio de chagas na porta daquele. Que desejava se alimentar com migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico também, foi sepultado. Olha para mim aqui, 2 caminhos, 2 destinos. Continua. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. E até aí, Deus abençoe. Você está achando que é historinha para boi dormir, irmão? Está achando que é historinha que nos contaram? Não é história não. Nós precisamos tomar uma decisão agora, está na hora. Precisamos voltar a chorar para Deus, começar a transformar vidas.